Olá, graça e paz a todos. Estou iniciando uma série de estudos sobre a verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores. Qual o significado literal da palavra adoração? Quais os principais inimigos da verdadeira adoração? E o que se requer do verdadeiro adorador? Antes de começar a exposição sobre esse e outros temas, se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza se inscreva, clique em gostei, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. Os verdadeiros adoradores. No Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 23, nós lemos o seguinte: mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. E também, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos tipos de adoração há no mundo. No meio do povo de Deus, quem são os verdadeiros adoradores? Nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus tratou de derrotar os inimigos da adoração, ou seja, o lugar, a forma ou objetos. A verdadeira adoração acontece em espírito e em verdade. A hora vem e já chegou. É uma referência à era messiânica que inaugurou uma nova aliança através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo faz referência a uma entrega tão intensa na adoração como se o próprio corpo estivesse no altar do sacrifício dedicado a Deus e o espírito em conexão com o Pai. O que significa verdadeiramente essa palavra adoração? Adoração, num sentido bem restrito, significa atribuir honra e glória a quem consideramos superior em tudo. Desde o seu começo, o culto cristão tem sido ameaçado por dois grandes perigos, que são dois grandes extremos. Primeiro, um tradicionalismo que divinaliza o modo de adorar a Deus, que acaba anulando um contato dinâmico com Deus. Neste culto, as pessoas vão à igreja apenas para cumprir um ritual. As formas dos cultos são divinas, imexíveis, como por exemplo, púlpitos, bancos, instrumentos e por aí afora. O segundo grande perigo é a espontaneidade que dá liberdade a tudo e todos e que acaba em desordens. Qualquer um fala o que quer, na hora que quer, sem medir as consequências. Os sermões são adaptados e rearranjados a cada instante. O que significa adorar no sentido literal da palavra? Primeiro, adorar significa render-se. Aparece 58 vezes na Bíblia. Adorar significa render-se, sujeitar-se, submeter-se, ceder-se. O termo grego para esta ideia é proskuneo, que significa dobrar os joelhos, ajoelhar-se e beijar os pés de alguém. Como, por exemplo, no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, versículos 10 e 11, que diz o seguinte: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas
diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Em segundo lugar, adorar significa servir. A adoração implica em serviço. Aqueles que querem adorar a Deus em espírito e em verdade, quem quiser ser um verdadeiro adorador, deve ter uma vida de serviço no reino de Deus. Moisés várias vezes pediu a Faraó, rei do Egito, que deixasse o povo ir para servir a Deus no deserto. Satanás queria que Jesus o adorasse dessa maneira. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículos 8 ao 10, que nós lemos o seguinte: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O livro de Hebreus é claro quanto a isso. Diz que Jesus se ofereceu por nós para que tenhamos consciência limpa para servir. A palavra grega neste contexto é latreia, que aparece 90 vezes no Antigo Testamento e também em Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 14, que nós lemos o seguinte: Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Essa expressão também aparece em outros textos do Novo Testamento. A profetisa Ana, aos 84 anos, servia, latreousa, a Deus no templo, numa adoração de jejuns e oração, noite e dia. João diz que a multidão que veio da grande tribulação serve e adora a Deus noite e dia. Em Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 15, que diz o seguinte: Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. O verdadeiro adorador é aquele que tem uma vida de serviço no reino de Deus. Serve a Deus com seu dom, com seu dinheiro, com a sua inteligência, com todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Em terceiro lugar, adorar é reverenciar, é aquele que presta reverência, que reverencia, que honra, que tem respeito. Theosebes é a palavra grega que aparece nesse contexto. No Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo de número 31, nós lemos o seguinte: Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Viver a vida secularmente, despreocupado se o nosso Pai aceita ou não o nosso comportamento, não são atitudes do verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador reverencia o Pai, respeita e aceita a vontade do Pai em sua vida, honra e tem prazer na companhia do Pai. Quando os cristãos perdem a reverência para com Deus Criador, acabou o sentido da verdadeira adoração. Em quarto lugar, adorar significa zelar pela sua religião. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 27. O verdadeiro adorador não tem obsessão por religiosidade, mas pratica religião. Aprendemos em Tiago 1:27, que acabamos de ler,
quem tem um olho desvendado para contemplar a grandeza de Deus, terá o outro cheio de lágrimas pelos miseráveis e desesperados. Em quinto lugar, adorar significa realizar serviço sacerdotal. No Antigo Testamento, as pessoas precisavam de um sacerdote para ser intermediário entre elas e Deus. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele tornou cada cristão um sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede junto a Deus pela miséria do povo. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele deu a todo aquele que crê no seu nome essa autoridade e poder. Temos livre acesso ao trono do Pai para interceder por pessoas que padecem em sua miséria e pecado por não saber da existência de nosso Pai amoroso. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5. Todo cristão hoje é um sacerdote, um intercessor. O verdadeiro adorador é aquele que realiza serviço sacerdotal. Ele intercede pela sua família, igreja, pastor, colegas de trabalho. O verdadeiro adorador não vê problemas, ele vê motivos de intercessão. Ele intercede junto a Deus, com orações, jejuns, ele exalta ao Senhor com cânticos. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.